Existe um erro grotesco que está impedindo que investidores tenham lucro com meme coins. A maioria esmagadora perde tudo dentro de uma semana. E muita gente acha que é porque esse mercado é um cassino ou porque as meme coins são tudo golpe. Mas nada disso é verdade. A verdade é que esses mesmos investidores transformam o mercado em um cassino. Eles agem como se fossem aleatoriamente acertar um jackpot, como se desse para só comprar qualquer coisa e rezar para ser dessa vez, mas nunca agindo com um plano, com um sistema comprovado que delimita exatamente o que precisa ser feito em cada passo para realmente lucrar com o mercado. Mas fica tranquilo que eu vou te entregar o meu. Meu nome é Arthur Campos, eu invisto em criptomoedas há 8 anos e tô focando em meme coins há mais ou menos um ano. Em cerca de 220 trades, eu tive resultado positivo em 64% das vezes e um retorno médio de 110%. Retorno total de 24.000%. E a principal coisa que eu quero que você aprenda nesse vídeo é a matemática por trás do trade. Observe que, por mais que tenham sido bons retornos, eu sofri vários prejuízos. A grande questão é que eu usei várias medidas de contenção de perdas. Então o que eu perdi foi pouco. E como eu me exponho em meme coins, eu dei sorte algumas vezes. E foi sorte mesmo, mas foi uma sorte calculada. E eu quero ensinar você a fazer isso também. A primeira coisa que você precisa entender é que o seu resultado, na verdade, é determinado por chances. Querendo ou não, todo investimento que você faz tem uma chance de dar certo e uma chance de dar errado. Não dá para calcular qual exatamente é essa chance, mas a realidade é que tudo pode ou subir ou descer. Não adianta achar que todos os seus investimentos serão bem-sucedidos porque não são. E eu afirmo isso com 100% de certeza, a não ser que você esteja investindo na poupança, em LCI, LCA, mas se você estiver no mundo das criptomoedas, pode ter certeza que não tem como acertar tudo de jeito nenhum. A grande questão é que a sua taxa de acertos vai ser um dos principais fatores determinantes do seu resultado total, e ela pode ser melhorada por meio de algumas ações. Além disso, a intensidade dos seus erros ou dos seus acertos é a outra parte que impacta diretamente nos seus resultados. Se você errar 10 trades, mas errar pequeno, um acerto mais para frente de 1000% pode compensar essas perdas. Mas um detalhe importantíssimo é que as perdas geram um impacto muito maior do que os acertos por natureza. É óbvio que ter resultados negativos é uma coisa ruim, mas você precisa entender que a intensidade das perdas é um fator que pode causar um impacto enorme. Na prática, recuperar uma perda é pelo menos 2 vezes mais difícil do que só acertar de primeira. Para ilustrar isso, imagina que você tem R$100 e perde 50. Ao fim dessa perda, o seu capital é de R$50, não importa o capital que você teve no passado, agora é 50. E se você quiser recuperar esse valor perdido, você vai ter que pegar esse seu capital de R$50 e fazer 100% de lucro. Você precisa de um trade de 100% só para poder chegar no 0 a 0. Por isso, o seu foco tem que ser em minimizar o impacto dessas perdas. Se você minimizar esse impacto e se manter exposto ao mercado, uma hora você vai dar sorte. A grande diferença é que fazendo isso, você vai garantir que essa sorte realmente tenha um impacto positivo. Eu já vou te explicar como você pode fazer para minimizar esse impacto, mas vamos falar sobre essas chances de perda. Infelizmente, não tem como zerá-las, mas isso não invalida as suas possibilidades de ganhar dinheiro no final das contas. Um ótimo exemplo disso são os cassinos. Na verdade, quando você joga no Tigrinho, você não é o único que está apostando. O cassino também está apostando. Afinal de contas, se você ganhar, ele precisa dar dinheiro para você. Então ele também é um apostador. Mas existe um grande motivo pelo qual as pessoas vivem perdendo tudo com jogos. Pelo qual as pessoas falam que os outros têm a vida destruída com esses jogos de aposta. Mas as casas de aposta ganham rios de dinheiro. Ninguém se preocupa com a vida delas ficar estragada porque não tem a menor chance disso acontecer. Isso acontece porque eles têm chances maiores de ganhar.
Não é exatamente o caso com o tigrinho que eu falei, mas na prática, a maior parte dos jogos em que o cassino aposta com você, ele só tem uma vantagem ligeiramente maior, uns 55% de chance de acertar ao invés dos seus 45%. E é normal eles até perderem muitas apostas. Num jogo como Blackjack, por exemplo, ou Poker. Só que ao longo de milhares de apostas, o impacto dessas perdas acaba sendo diluído. E mesmo que a casa de apostas tenha só 1% a mais de chance, 1% de vantagem em cima de você, no final das contas, ela vai sair com bastante dinheiro no bolso. A grande ideia aqui é que você, no mundo dos investimentos, precisa dar um jeito de conseguir essa mesma vantagem competitiva. E você pode fazer isso agindo para melhorar essas suas chances. Na prática, isso vai ser feito em duas partes. Primeiro, diminuindo as suas chances de perder e aumentando suas chances de ganhar. Segundo, minimizando o impacto dessas perdas e maximizando o impacto dos lucros. E talvez isso possa parecer muito abstrato ou até meio impossível, mas a realidade é que o processo de investir envolve dezenas de variáveis que impactam nessas probabilidades. Imagina que o trade em si é uma máquina e dentro dela existem diversos parafusos que estão meio folgados ali. E o que você vai precisar fazer é ir em cada um deles e apertar. Ok, mas quais seriam essas variáveis? Para entender essas variáveis, vamos analisar a anatomia de um trade. Primeiro, você tem que escolher uma moeda para negociar. Depois, você tem que tomar a decisão de compra no melhor momento. E para finalizar, você tem que tomar a decisão de vender no momento adequado. Essas três etapas por si só têm algumas variáveis. Primeiramente, durante a escolha de qual moeda negociar, você tem que, em primeiro lugar, identificar e evitar golpes que são a maioria esmagadora das moedas. Se você cair em um, o valor inteiro daquela sua posição, daquela sua aposta, vai por água abaixo. Então, você tem que evitar isso ao máximo. E você pode minimizar as suas chances de cair em uma dessas ao aprender a identificar esses golpes e ao utilizar ferramentas de detecção. Hoje em dia, a gente tem alguns scanners ali que apontam de maneira bem, mas bem previsível o que é um golpe e o que não é, na maior parte dos casos. Depois, você tem que identificar tokens com um grande potencial, porque você quer dar grandes resultados para a sua carteira. Então, você precisa fazer grandes trades. E você pode aumentar a sua chance de identificar esse tipo de token, primeiramente, utilizando análise fundamentalista, né? Você também pode utilizar mercados que têm uma chance maior de dar esse tipo de resultado, mas a gente já está no mercado de meme coins, então isso aí já está no máximo possível. E, além disso, você também pode obter boas fontes de informação. Para poder fazer a sua negociação, você precisa ter fontes de informação que vão te alimentar ali o tempo todo. E quanto melhor for essa fonte, quanto mais rápido ela trazer informações relevantes e de qualidade, maior é a sua chance de identificar um token com grande potencial, por meio de uma call, por exemplo. Em terceiro lugar, você vai precisar identificar um bom momento de compra, porque você quer comprar a moeda antes dela subir e não antes dela desabar. Você pode melhorar essas chances ao utilizar análise técnica, até porque é bem fácil você identificar quando uma meme coin está prestes a desabar. Elas dão alguns sinais muito óbvios, então você já pode minimizar demais as suas chances de comprar uma moeda que está prestes a desabar, e você pode melhorar as suas chances nesse quesito ao utilizar análise técnica, tanto para você identificar uma moeda que está prestes a desabar, o que é uma coisa até que bem fácil de fazer, ou você também pode utilizar para tentar encontrar indícios ali que podem indicar uma possível alta. Outra maneira de você melhorar essas suas chances é utilizando boas fontes de informação como grupos de call, alpha groups e por aí vai. E para minimizar as suas perdas e maximizar os seus lucros, você vai precisar lidar com as seguintes variáveis. Primeiro, conseguir vender uma moeda no prejuízo antes dela desabar ainda mais, porque é melhor perder 20% do que 99%, e você pode minimizar suas chances de perder ainda mais com um fracasso ao utilizar stop loss, ou então utilizando pura análise técnica também para identificar quando uma moeda que caiu pode estar
prestes a cair ainda mais. Segunda variável é você conseguir vender uma moeda que subiu no topo, ou perto do topo, ou pelo menos antes dela começar a cair. E do mesmo jeito você pode melhorar as suas chances ao utilizar a análise técnica, porque você vai conseguir identificar quando a moeda está com uma chance muito grande de começar a cair, mas você também pode fazer isso ao simplesmente realizar lucro com uma frequência bem maior. Eu mesmo realizo lucro o tempo todo, porque eu acho que é melhor você pegar o dinheiro e colocar no seu bolso do que deixar ele na mesa ali com a esperança de que a moeda vai subir ainda mais. Para mim, é a melhor ideia você realizar lucro o quanto antes possível, vai deixando um valor que já pagou o seu buyback e aproveita a sua chance com o dinheiro da casa, tá? Vai continuando essa aposta, mas vai realizando lucro. E o que você precisa fazer, basicamente, então, para você conseguir melhorar essas suas chances vai ser: primeiro, nunca mais cair em nenhum golpe. Você nunca mais vai levar nenhum rug pull, nunca mais vai comprar um token que não pode ser vendido. E depois, você precisa de uma boa fonte de informações, ou então, pelo menos, ser muito bom em análise fundamentalista. Você precisa achar moedas boas para comprar e escolher as que têm o melhor potencial, para elas subirem 1000% ao invés de 10%. Depois, você tem que ter uma boa estratégia de venda. Você tem que vender as moedas que estão no prejuízo antes delas caírem ainda mais, porque é melhor perder 20% do que 99%, e você também vai precisar vender as suas moedas no lucro na hora certa, antes delas caírem. Não adianta demorar demais para vender na esperança da sua moeda subir ainda mais, porque você pode ficar chupando o dedo, e existem muitos jeitos de você alcançar tudo isso que eu acabei de falar. Existem várias estratégias, e você mesmo pode só ir melhorando pouco a pouco, ajustando cada um desses parafusos, mas eu tive uma solução que eu acho que é muito boa. A minha solução para fazer isso foi utilizando Copy Trade On-Chain, juntamente de algumas estratégias de gestão de risco. Basicamente, eu monitoro a blockchain, faço essa análise on-chain e identifico wallets que têm um histórico de resultados muito bom. Através de análise, dá para inferir quando uma wallet tem acesso a informações privilegiadas ao fazer trade. Então eu pego essas wallets que têm um grande potencial e configuro elas em um bot que copia essas transações em tempo real. Se ela compra, eu compro uns 2 a 5 segundos depois, e se ela vende, eu vendo uns 2 a 5 segundos depois, a não ser que eu configure o bot para ele não fazer isso. Com esse método, eu nunca mais caio em golpes. Primeiramente porque eu copio apenas traders com histórico muito bom. E eles não costumam cair nesse tipo de coisa porque eles têm acesso à informação privilegiada. Eles só fazem trades das moedas que eles mesmos participam do time. Mas, mesmo se eles caíssem nesse tipo de coisa, eu bloqueio compras de certos tipos de token utilizando as configurações do bot. Além disso, eles costumam fazer trades em tokens com alto potencial e nos momentos mais adequados. Eles operam, de novo, utilizando informações privilegiadas, e mesmo que não tivessem, uma wallet que fez 10 trades de 1000% tem chances muito maiores de fazer um 11º trade de 1000% do que eu tenho chances de do nada conseguir fazer isso. Por isso, eu maximizo as minhas chances de dar sorte. Eu copio wallets que têm uma capacidade muito maior do que a capacidade que eu tenho. Além disso, eu vendo nas horas mais adequadas porque essas wallets por si só vendem em bons momentos, mas eu costumo vender em horas ainda melhores do que dessas wallets, porque eu consigo vender junto dela, ou eu posso vender utilizando configurações de auto-sell. E analisando o histórico daquela wallet, dá para identificar e corrigir os pontos falhos dela na hora de vender. Dá para colocar stop loss onde eles não costumam colocar, e dá para colocar take profits, né, fazer essas realizações de lucro em momentos que eles não costumam realizar lucro. E mesmo se não tivesse a abertura para fazer isso em um caso ou outro, dá para só vender junto com ela, que em muitos casos dá muito certo também. Na prática, o copy trade acaba atacando todas essas variáveis que diminuem as minhas chances de errar, e ele me dá ferramentas para maximizar as chances de acertar.
E usando gestão de risco básica, eu consigo minimizar o impacto dessas perdas e aumentar o impacto dos lucros. Afinal de contas, se eu tenho uns R$1.000, eu posso fazer operações mais baixas. Eu não preciso operar com R$500, R$200 numa carteira de 1.000. Eu posso muito bem operar com 50. Porque se eu pegar e fazer um acerto com R$50, eu vou ficar feliz. Mas se eu perder, eu não vou ficar tão triste assim. Agora, eu não posso correr esse risco com operações muito maiores. Então, uma simples gestão de risco acaba melhorando bastante esses prospectos. E eu tenho todo um sistema de análise de wallets, onde eu compartilho endereços de wallet insiders exclusivos. É tudo separado à mão e não existe nada que chega nem próximo da qualidade que eu entrego no mercado. E claro que para fazer essas operações existe todo um processo. Mas basicamente ele é: você acha a carteira, depois você analisa as transações que ele fez e entende se vale a pena copiar. Então você planeja o uso das configurações, você configura ele no bot e você senta e aguarda as transações. Depois de um tempo, você vai fazendo ali um acompanhamento e giro de wallets, porque de vez em quando elas acabam perdendo ali a sua qualidade e você pode tranquilamente tirar ela e copiar a outra. Se você quiser aprender como fazer esse passo a passo completo, eu já fiz um tutorial aqui no canal e é só você clicar aqui para descobrir como ganhar dinheiro no automático com copy trade de meme coins.